noite, gente. Eu vou apresentar hoje um artigo sobre o efeito da suplementação com levotiroxina em perdas gestacionais e parto pré-termo em mulheres com hipotireoidismo subclínico e doença autoimune da tireoide. É uma revisão sistemática e meta-análise. Meu nome é Yara, eu sou R2 da ginecologia obstetrícia do HC e sou orientada pelo Dr. William Schneider. Esse é o artigo que a gente usou para essa apresentação. Bom, o hipotireoidismo subclínico ele é definido por uma elevação de TSH com níveis séricos normais de T4 livre. No primeiro trimestre, o TSH seria acima de 2,5, no segundo e no terceiro trimestre, acima de 3, a referência. E afeta em torno de 14% das gestações em países desenvolvidos. A doença autoimune da tireoide, ela se refere à presença de anticorpos anti-TPO e anti-tireoglobulina e é a principal causa de hipotireoidismo em mulheres jovens. As patologias da tireoide, elas aumentam eventos adversos na gestação, como pré-eclâmpsia, descolamento prematuro de placenta, abortamento e parto pré-termo. No entanto, o efeito da suplementação com levotiroxina na prevenção desses eventos permanece controverso. A metodologia do estudo foi a seguinte: foi feita a seleção de estudos nos bancos de dados mais relevantes por 2 pesquisadores distintos, sendo os possíveis conflitos resolvidos por consenso com o terceiro pesquisador. Os critérios de inclusão foram gestantes com positividade pelo anti-TPO e anti-tireoglobulina tratadas com levotiroxina, a comparação entre os desfechos gestacionais entre as mulheres tratadas com levotiroxina versus o placebo, e estudos com dados de abortamento, parto pré-termo ou ambos. É importante enfatizar aqui que a idade gestacional para definição de abortamento variou entre os estudos. Esse fluxograma é como que eles chegaram ao número final de artigos, saíram de 1.021 artigos e chegaram até 13 artigos no fim, eliminando os artigos que não se enquadravam nesses critérios de inclusão. Nos resultados, as características dos estudos. Em 5 estudos, as mulheres passaram por técnicas de reprodução e foram diagnosticadas com os distúrbios da tireoide tratadas antes do procedimento, ou seja, antes da gestação. Em 8 estudos, os outros 8 estudos focaram em gestantes diagnosticadas com distúrbios da tireoide durante a gestação, com tratamento iniciado após o diagnóstico. Todos os estudos apresentaram dados sobre abortamentos. Os protocolos do tratamento com levotiroxina variaram entre os estudos, com 5 estudos usando doses fixas e 6 estudos usando doses ajustadas individualmente. Um estudo retrospectivo em particular do Maraca apresentou uma distribuição etária de níveis basais de TSH diferente entre grupos teste e controle, o que torna o estudo enviesado. Bom, vou agora falar dos resultados. Nesse primeiro slide, a gente vai falar do resultado no geral, sem dividir em subgrupos. E, posteriormente, a gente vai dividir os resultados pelos subgrupos. Os efeitos gerais da suplementação com levotiroxina nas taxas de abortamento. Foi encontrado no estudo que a suplementação com levotiroxina reduziu de forma significativa a taxa de abortamento em mulheres com hipotireoidismo subclínico e ou com doenças autoimunes da tireoide, com um risco relativo de 0,69 e um intervalo de confiança que não passa pelo 1. Quando foi excluído o estudo do Maraca, que eu falei anteriormente que era um estudo que foi considerado enviesado, o risco relativo continuou sendo mostrando uma redução das taxas de abortamento. No entanto, em relação à análise anterior, ele se tornou menos heterogêneo. Os efeitos gerais da suplementação de levotiroxina em partos pré-termo. A suplementação com levotiroxina reduziu de forma significativa a taxa de partos pré-termo quando comparado com placebo ou a ausência de tratamento, com um risco relativo de 0,68 e intervalo de confiança que não passa pelo 1. O estudo do Maraca foi excluído nessa análise porque ele aumentou muito a heterogeneidade da análise, interferindo no resultado. Os efeitos agora falando dos subgrupos, o efeito da suplementação com levotiroxina nas taxas de abortamento em gestantes com hipotireoidismo subclínico. Foi identificada uma redução significativa na taxa de abortamento, com risco relativo de 0,43, com intervalo de confiança que não passa pelo 1. Isso é válido tanto para mulheres que passaram por técnicas de reprodução, quanto em mulheres com gravidez espontânea. E os efeitos da levotiroxina nas taxas de parto pré-termo em gestantes com hipotireoidismo subclínico. Não foi identificado
efeito positivo, com risco relativo de 0,67, intervalo de confiança que passou pelo 1. Então, não tem benefício. Todos os estudos utilizados nessa análise, eles foram conduzidos com mulheres com gravidez espontânea, não sendo possível tirar conclusões sobre mulheres que passaram por técnicas de reprodução. Os efeitos da suplementação com levotiroxina nas taxas de abortamento em gestantes que têm doença autoimune da tireoide. Foi identificada uma redução significativa nas taxas de abortamento nessas gestantes que tiveram a gravidez espontânea com risco relativo de 0,61. Mas não foi observada uma mudança significativa nas taxas de abortamento em gestantes que passaram por técnicas de reprodução. Então, teve uma diferença entre os subgrupos. E os efeitos da suplementação com levotiroxina nas taxas de parto pré-termo em gestantes com doença autoimune da tireoide. Foi identificada uma redução significativa nas taxas de parto pré-termo em gestantes com gravidez espontânea, com risco relativo de 0,49, um intervalo de confiança que também não passa pelo 1. Porém, não foi observada mudança significativa nas taxas de parto pré-termo em gestantes que passaram por técnicas de reprodução. Na discussão do artigo, eles levantam que existem evidências que o hipotireoidismo subclínico e as doenças autoimunes da tireoide, elas interferem na gestação, mas ainda não conseguiram achar a fisiopatologia exata do porquê que isso acontece. Nesse fluxograma que eles colocaram no artigo, eles mostram as principais hipóteses que os estudos levantam, que é que o hipotireoidismo e a doença autoimune da tireoide, ela reduz a qualidade do embrião e a qualidade do ócito, ela interfere na vascularização da placenta, interfere na invasão trofoblástica, na função secretória da placenta, e com isso acaba aumentando mais o risco de abortamento e de parto pré-termo. Afeta também a qualidade e a função do corpo lúteo, afeta também a resposta da tireoide ao beta-HCG, e com isso causando tanto o parto pré-termo quanto o abortamento e as outras complicações obstétricas que não são levantadas no artigo, mas também são relacionadas às afecções da tireoide, que seria pré-eclâmpsia, trabalho de parto pré-termo, rotura de membranas pré-termo e outras complicações. O estudo em questão, então, ele inclui estudos mais recentes do que os estudos prévios sobre o tema, o que é um ponto positivo dele. Em mulheres com hipotireoidismo subclínico, a suplementação com levotiroxina reduziu as taxas de abortamento, o que está de acordo com o que mostra o grande estudo de corte conduzido na China, que mostra que o TSH entre 2,5 e 4,29 está associado com aumento de desfechos gestacionais negativos. Portanto, a melhora da função tireoidiana ela acaba melhorando os desfechos gestacionais. Os resultados comparando as taxas de abortamento entre as mulheres que passaram por técnicas de reprodução e aquelas que engravidaram espontaneamente, eles devem ser analisados de forma cuidadosa, tendo em vista que o primeiro grupo das pacientes que passaram por técnicas de reprodução apresenta um risco maior de abortamento no geral. Os estudos indicam também que a presença de anticorpos anti-TPO e anti-tireoglobulina, eles dobram o risco de parto pré-termo. E o benefício da suplementação com levotiroxina parece ser mais significativo nas gestações resultantes de técnicas de reprodução. A hipótese levantada é que o hipotireoidismo subclínico e as doenças autoimunes da tireoide, elas são apenas um fator de risco dentre todos os outros para parto pré-termo e gestações decorrentes de técnicas de reprodução, mas frequentemente o hipotireoidismo subclínico é a única causa de de parto pré-termo nas gestações espontâneas. Os pontos fortes e limitações desse estudo. Os pontos fortes, esse estudo inclui estudos recentes e todos os disponíveis sobre esse tópico. Em torno de 8 estudos usados nessa meta-análise, eles são escritos depois de 2010, então eles são recentes. As limitações, o número de estudos usados foi pequeno, foram 3 estudos apenas. A definição de idade gestacional limite para abortamento variou nos estudos. Teve estudo que usou 13, teve estudo que usava até 22 semanas e teve estudo que usou as 20 semanas de gestação. Um dos estudos não separou os dados dos partos prematuros em pré-termo extremo e tardio.
e os valores de referência do TSH e as doses usadas de levotiroxina variaram entre os estudos. Igual eu falei lá no início, teve estudo que usava uma dose fixa de levotiroxina, teve estudo que usava uma dose que era individualizada, então isso acabou sendo uma limitação do estudo. Outras potenciais doenças autoimunes que são muito relacionadas com a doença autoimune da tireoide não foram avaliadas. E a gente sabe que essas outras doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide e outras colagenoses, elas acabam interferindo e causando desfechos mais negativos na gestação, então elas deveriam ter sido levadas em conta e acabaram sendo um fator de confusão que não foi avaliado nesse estudo. Bom, as recomendações clínicas, por fim. Os resultados dessa meta-análise indicam que a levotiroxina deve ser administrada a todas as gestantes com hipotireoidismo subclínico e com anti-TPO positivo. Avaliar o efeito da levotiroxina como prevenção de parto pré-termo em mulheres com hipotireoidismo subclínico que vão ser submetidas a técnicas de reprodução. Mais estudos são necessários também para elucidar o efeito do hipotireoidismo subclínico e as doenças autoimunes da tireoide, o efeito que elas têm sobre as gestações decorrentes de técnicas reprodutivas, levando em conta os fatores de confusão que a gente falou anteriormente. Portanto, o uso de levotiroxina é associado com o risco, no geral, reduzido de abortamento e parto pré-termo em mulheres com hipotireoidismo subclínico e doenças autoimunes da tireoide. Porém, cabe enfatizar que os resultados foram diferentes entre mulheres com gestações espontâneas e submetidas a técnicas de reprodução, e também entre as mulheres com hipotireoidismo subclínico e com doença autoimune da tireoide. Então, cada subgrupo deve ser individualmente conduzido. O rastreio da função tireoidiana antes de técnicas de reprodução, ele é muito importante para se iniciar o tratamento com levotiroxina precocemente. Inclusive, o hipotireoidismo, ele muitas vezes é uma causa de anovulação, então ele acaba sendo realmente importante antes da técnica de reprodução você avaliar como é que está esse TSH, o que reduz o risco de abortamento em mulheres com hipotireoidismo subclínico. Eu deixei aí, para fomentar a discussão, o nosso protocolo do Hospital das Clínicas. Ele é de 2017, mas é ainda o que a gente usa, e ele mostra mais ou menos como que a gente conduz cada mulher de acordo com o TSH delas e com o resultado do anti-TPO, para avaliar a doença autoimune da tireoide. É isso, obrigada.